Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé. Você é o nosso convidado a participar conosco ao longo deste episódio e gostaria também de lembrar que existe no nosso canal do YouTube uma playlist contendo os episódios anteriores deste tema, que é a reforma religiosa. É muito importante que você possa acompanhar todos os episódios, porque este aqui será o último episódio deste tema. Um tema que é tão importante, tão rico, que nós tivemos a oportunidade de discutir vários aspectos históricos e, essencialmente, também a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós trataremos sobre mais um princípio que ali pôde abranger, as 95 teses propostas por Lutero, que é o sacerdócio universal do crente. Então, logo após a vinheta, falaremos então a respeito deste princípio. Vamos lá? Amém. Glória a Jesus, graças a Deus. Então, estamos aqui novamente, os nossos convidados, Tiago, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, os irmãos. Irmão Vinícius, paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos, paz do Senhor, os irmãos que nos assistem. Pastor Marcos, saúde, a paz do Senhor. Paz do Senhor, alegria estar de volta em mais um episódio. Amém, Bom, para a gente poder começar este tema, esse subtema, que é o sacerdócio universal do crente. Gostaria de pedir para o irmão Vinícius, para a gente já iniciar esse assunto, para que ele faça uma contextualização histórica, da oração até a Reforma Protestante, e que nós tivemos ali também, após a Reforma, alguns ensinamentos de Lutero, que você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, como uma introdução para a gente aprofundar nesse assunto. Amém. Nós até comentamos em episódios anteriores como que era a organização territorial, espacial dos feudos. Então, sempre havia um representante da igreja, além dos camponeses e da nobreza. E acontecia que o pároco, o sacerdote que estava em cada feudo, ele passou a canalizar os levantes, na verdade, as pretensões de revoltas, de levantes por parte dos camponeses, já que as condições eram realmente difíceis, aconteciam algumas incitações dentro dos feudos e até mesmo por parte da nobreza, com até propostas separatistas em relação à Igreja Romana. Então, essa figura do pároco, do sacerdote, era um ouvido para todos esses. Esse sacerdote era, além de ouvir, ele instituía uma penalidade, de certa forma, para que aquele perdão fosse alcançado, entendendo-se que aquele pensamento não era algo bom. Então, historicamente e politicamente, esses sacerdotes acabavam absorvendo funções além do seu ofício. Então, de certa forma, isso criou-se uma convenção das confissões auriculares, quando um pároco recebia pessoa por pessoa, ouvindo as suas questões e decretando, ali alguma forma de penitência para que o seu pecado fosse então perdoado. É interessante isso, porque a gente observa como que tudo isso acontecia naquele contexto. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos, nós vamos ter uma pergunta agora que vai ser trazida por um jovem. Essa pergunta ela vai estar relacionada no aspecto da oração na vida da igreja. Então, esse jovem vai fazer uma pergunta, nós vamos ouvir. Qual pergunta é essa? Vamos lá?
Houve alguma participação das mulheres, em especial das esposas dos reformadores, durante a Reforma Protestante do século XVI? Então, o jovem já fez a pergunta, agora nós vamos repassá-la ao pastor Luiz Eugênio, né? Apenas lembrando que o pastor Luiz Eugênio é o secretário-geral do presbitério e ele tem a formação de advogado, ele é pós-graduado em filosofia da religião e doutor honoris causa em filosofia e ciências jurídicas. Normalmente nós falamos aqui a respeito, né, do mini currículo dos convidados, como o pastor Luiz Eugênio ele vai responder essa pergunta, nós falamos o mini currículo dele também. Pastor Luiz Eugênio, pode responder, por favor. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus, falando sobre a Reforma Protestante, nós estamos aqui com 506 anos da Reforma Protestante, 1517, Lutero, Martinho Lutero, grande reformador, os irmãos de Ciência e Fé já colocaram, fizeram várias colocações, né? Eu queria só fazer algumas menções sobre a vida de Lutero e de alguns reformadores, e a esposa deles, que eu acho que é muito importante, né? Lutero, ele aos 20 anos, que ele, primeira vez, abriu a Bíblia, para conhecer a Bíblia, né? E Lutero, ele falava que os pais foram muito rígidos com ele na sua criação, então ele era um pouco tímido. Imagina se não fosse tímido, né? Porque esse grande reformador, com a timidez, fez tudo isso, né? E é interessante lembrar que Lutero, ele, abrindo a palavra em Romanos 1,17, que ele foi descobrir, como diz, iluminou a mente dele, uma revelação, ele pôde descobrir a importância da fé na nossa vida, né? E tudo isso fez toda essa mudança, podemos dizer assim, no cristianismo. Na época, o cristianismo estava muito envolvido em muitas coisas da escolástica, dos patrícios, muitas coisas que, podemos dizer assim, teorizou muito o cristianismo. A prática, a fé. E Lutero era um homem que lutava muito contra o pecado, ele fica sempre naquela luta íntima, os pensamentos ruins, fica naquela luta. Ele, vamos dizer, demorou um pouco a casar. Catarina Bora, que foi esposa dele, Catarina, ela tinha fugido do convento. Ela foi do convento aos 5 anos de idade, mas depois fugiu. Uma mulher de temperamento, não era muito doce, assim, mas ela foi importante para esse reformador, porque ela recebia as pessoas na sua casa, fazia aquela receptividade, né, hospitalidade. Muitas pessoas estavam com ela. E ela foi a mulher que, juntamente com outros, fugiram do convento. E Lutero e outros companheiros dele costumavam arrumar esposa para aquelas mulheres que saíram do convento, fugiram do convento, muitas outras foram arrumar esposa para elas, mas a Catarina Bora foi a única que sobrou. E essa, por incrível que pareça, ela tinha interesse por um homem igual Lutero, porque ela gostava das posições de Lutero, né? E ela, nesse casamento, Lutero até falou o seguinte: eu nunca amei Catarina, mas ela até suspeitava que era um pouco assim, até um pouco de orgulho dele, mas ela dava assim, sem ela, certamente não seria aquele grande reformador, porque ela era uma companheira muito importante na vida dele. E, podemos dizer, depois passou o tempo, Lutero veio a falecer, Catarina ficou viúva, mas os 7 anos de viuvez dela foram anos que também muito, muito importantes, tá? Como é que ela agia, né? Então, era uma mulher, podemos dizer, não aquela mulher doce, submissa, mas uma mulher forte no seu temperamento e que tinha posições firmes. E a posição dela era sempre junto com Lutero, em todas as coisas. Agora você vai ver, por exemplo, a esposa de Calvino. Calvino foi outro grande reformador, como sempre falamos, ele surgiu depois de Lutero. Lutero estava dando aula na faculdade, ele estava nascendo, né? Então, ele surgiu, o grande reformador foi Lutero, mas ele foi importante também, Calvino. Calvino, podemos dizer, ele, até 30 anos, ele não pensava em casamento. Ele não pensava, queria casar, não pensava em casamento. Mas os seus amigos encorajaram para que ele casasse, que era importante o casamento para ele. Então deixou seus amigos procurar. Ele falou, não, vê uma esposa para mim. Ele queria uma esposa que fosse uma pessoa que tivesse os mesmos princípios dele, podemos dizer assim. Quando ele estava quase desistindo de casar, apareceu a Idelete, né? Por isso, a Idelete foi uma esposa que foi muito importante para o Calvino. O Calvino era muito doente, né? Então, a Idelete, ela foi esposa e muito importante na vida de Calvino. Calvino, eles tiveram alguns filhos que faleceram
ainda pequenos, né? Então foi muito sofrimento, foi um de muitas provas. Podemos dizer, a vida de casado dos dois durou apenas 9 anos, porque depois... Mas Idelete era uma viúva. Podemos dizer assim, a Idelete, na sua viuvez, acabou que Calvino casou com essa viúva, que tinha que ter filhos, então ele pode dizer assim, teve toda a consideração por essa mulher, que cuidava dele o tempo todo. Assim como Zwinglio. Zwinglio também foi outro reformador, que também é muito importante. A esposa dele não foi uma freira igual a esposa de Lutero, né? Ele casou com a Ana Reinhardt. Essa mulher eles conheceram uma mulher piedosa, uma mulher amorosa, que vamos dizer assim, ela também foi uma viúva. Essa foi uma viúva também, que ele casou com Calvino. Calvino já também, ele foi muito importante na vida dele, porque Calvino, Zwinglio, por que foi importante Zwinglio? Porque ele foi o primeiro reformador que se casou, foi Zwinglio, né? Zwinglio, ele casou com essa Ana, uma mulher importante, porque ela fez muitas coisas, ajudava Calvino, Zwinglio muito. Como? Muitas vezes ele foi ameaçado de morte, ela livrava ele de muitas situações, tentativa de matá-lo. Interessante que quando eles casaram, a Ana Reinhardt, ela deixou de usar joias, não sabemos por quê, deixou de usar joias, foi, podemos dizer assim, uma questão pessoal dela, podemos dizer assim, né? Então ela deixou de usar joias e ela ficou viúva. Quando ela ficou viúva, antes de casar com o Zwinglio, ela teve filhos, né? E eles adotaram, podemos dizer assim. Ela gostava de ouvir as pregações do Zwinglio. Veja só, aquele interesse dela pela mensagem dele depois de se casar. Mas Zwinglio, ele passou uma batalha, né? Uma batalha no exército, ele foi morto, né? Não deixou nenhum dinheiro para a família, mas um amigo de Zwinglio, que o sucedeu depois, cuidou da esposa, ele é a esposa desse amigo Zwinglio, Bullinger. Ele cuidou da esposa de Zwinglio, depois que ele faleceu, cuidou dos filhos também. Ele é a esposa desse rapaz, foi o sucessor de Zwinglio, cuidou dessa família. Então, não foram desprezados. Então, foram reformadores que tiveram esposas importantes na vida deles, que fez toda a diferença para que eles fossem o que eles foram na história da Reforma Protestante. Isso é muito importante. Aí nós vemos aqui o seguinte, o quanto que é importante a esposa na vida de um pastor, de um homem como esse, de homens que pregam o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Paz, Senhor. Amém. Muito bom. Glória a Agradecendo o Deus. pastor Amém. Luiz Eugênio por sua resposta, né, que trouxe um grande enriquecimento aqui para a nossa conversa. Bom, voltando aqui então para a mesa, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Vinícius, né, para a gente continuar a nossa discussão. A partir do sacerdócio universal, qual doutrina Lutero ele resgatou da Igreja Apostólica? Qual doutrina ali ele trouxe que proporcionou esse entendimento, esse resgate? Bom, a partir dessa relação individual de um fiel com o Senhor, nós percebemos que uma das doutrinas resgatadas foi a oração, a doutrina da oração, que é tão importante nessa relação de nós servos com o nosso Deus. Aquilo que, de certa forma, não foi uma invenção de Lutero, mas foi retomado aquilo que foi vivido como doutrina na Igreja Apostólica. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar. A oração, então, passou a levar os crentes a uma experiência, a um estreitamento de relação com Deus. Mas também vale dizer que, além da oração, Lutero, passando pela palavra, identificou que alguns ritos históricos haviam sido inseridos no dia a dia da igreja. E o que ele identifica como bíblico é, de fato, o batismo nas águas, que é uma declaração
pública de que uma alma se converteu ao Senhor Jesus e que teve um novo nascimento. Após isso, há até mesmo a ceia. Então nós temos esses dois grandes pilares no culto do dia a dia, não é? Que a ceia, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, né, ele demonstra isso na primeira carta aos Coríntios, né, quando diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, comei. E interessante é que ele continua, ele diz assim, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, a igreja é essa que no dia a dia ela declara atos proféticos. Maravilha. A oração, o novo nascimento, a morte, a ressurreição, mas também a volta do Senhor Jesus. Essa é a missão de uma igreja sacerdotal. Então, nós individualmente executamos esse sacerdócio e a igreja, né, como uma comunidade espiritual, ela exerce o seu sacerdócio. Amém, glória a Jesus, graças a Deus. Bem, nós teremos mais uma pergunta por um jovem que será feita neste momento. A pergunta que eu tenho para fazer eu queria saber como é a experiência de oração vivida dentro da Igreja Fiel. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, não é? Essa pergunta é interessante porque a primeira dos jovens era da oração na igreja, né? Esta pergunta agora é da vida de oração no servo, né? Então, pastor Luiz Eugênio, tenha a gentileza de responder, por favor. Bom, irmãos, a paz do Senhor, nós queremos dar uma palavra sobre o sacerdócio universal dos crentes. Os irmãos sabem que a reforma protestante, houve os princípios que resumiram toda a reforma, aqueles 5 princípios, né, 5 solas, chamadas 5 solas, que somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente Deus, né? Somente glória a Deus, não com glória a ninguém, não se a Deus. Mas, depois os reformadores reunidos, resolveram colocar em consenso entre eles, acharam que era importante incluir nesses 5 princípios, o 6º princípio, que é o sacerdócio universal do crente. Fazendo menção aqui em 1 Pedro 2,9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, o sacerdócio universal do crente é importante pelo seguinte, porque esse aqui mostra que o servo de Deus, o crente, não precisa de intermediário para chegar a Deus. Ele tem a condição, como sacerdote, fazia direto com Deus, ele passou a ter esse sacerdócio real. Então, ele tem condições, não precisa de intermediário, ele pode falar direto com Deus. Lembra que o povo de Israel no passado, na velha aliança, no Velho Testamento, tinha o tabernáculo, o templo, o sacerdote tinha que levar tudo deles para Deus. Tudo era o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele não tinha esse acesso. Mas o sacerdote do crente, o crente, passou a ter esse acesso direto ao Pai, direto a Deus, direto através de Jesus. Então, esse sacerdote é exatamente isso. Você pode orar direto a Ele, você pode pedir direto a Deus. Então, esse acesso direto ao Pai, através de Jesus, que você tem com o sacerdócio universal do crente. Não esqueça disso. Ore a Deus. Lutero, ele orava cerca de 3 horas por cada dia de oração. Esses reformadores eram homens de oração. Todos os homens vitoriosos, mulheres vitoriosas, são pessoas de oração. Sem oração, nada conseguimos. E quanto mais você age nesse processo de sacerdócio universal, mais intimidade você tem com Deus, mais sua vida será abençoada. Que Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Muito bom. Bom, já que nós estamos falando de oração, gostaria de passar aqui agora uma pergunta para o outro pastor, né? O pastor Marcos Saúde. Pastor, como que a oração
ela deve ser vivida atualmente? A oração é uma experiência que nós temos, e principalmente com a experiência com o sangue de Jesus. A oração é importante nós estarmos revestidos pelo Espírito Santo, porque Jesus, ao oferecer o seu sacrifício, o véu do templo se rasgou e, portanto, o acesso à presença do Senhor passou a ser um acesso direto. Então nós não dependemos mais de um homem, né? Mas apenas de estarmos revestidos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. É interessante que eu até deixei aberto aqui um texto, um livro, na Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Senhor. Então, nós agora temos esse acesso direto, não dependemos de homem, não há um representante humano na terra que nós dependemos dele para ir a Deus, não. Onde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos, você pode orar ao Senhor, você pode buscar Deus e você pode sentir a presença do Senhor, bastando clamar pelo sangue de Jesus, revestido pelo Espírito Santo, e a sua oração vai ser atendida, vai ser ouvida. Louvado seja É o muito nome do importante Senhor. essa prática, né? Vivenciarmos essa prática. A oração, ela tem que fazer parte da prática da vida do crente, do servo de Deus, né? Interessante é ver a gente falando sobre oração, principalmente o pastor Luiz Eugênio, que dá aula sobre oração nos seminários. Verdade. E às vezes a gente não tem essa percepção de como lá atrás isso era impedido. Como o Vinícius falou da história, né? A pessoa tinha que chegar numa outra pessoa para que ali a sua oração, entre aspas, chegasse a Deus. Hoje o Senhor nos alcançou com esse sacerdócio universal do crente, onde nós temos acesso Glória a direto Deus. ao Senhor. Glória a Jesus. Maravilha. E isso é importante, que quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos pelo sangue de Jesus, como o pastor Marcos diz, rapaz, o Senhor nos ouve. Graças a O Deus. Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Verdade. E há um texto da palavra em 1 Pedro, né, que fala justamente isso, ó. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, Glória a Jesus. nação santa, Graças ou a seja, Deus. povo adquirido. O Senhor nos adquiriu e nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, Louvado livre seja o acesso, nome do Senhor. chegar no trono da glória de Deus, Glória a Jesus. com humildade, né? E é outro texto que fala assim, é um coração que contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Amém. Não, Louvado desprezar. seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bem, para a gente finalizar essa parte histórica, eu queria que o Vinícius falasse para a gente, porque talvez o Lutero, Martinho Lutero, seja o mais conhecido, né, desses Exato, sim. reformadores. Mas existem outros reformadores, né? Sim, talvez a gente consiga observar juntos aqui no mapa, porque Lutero, de fato, em 1517, quando afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, foi um fato histórico que impulsionou muitos que participavam de um mesmo entendimento. Mas nós observamos em outras regiões da Europa. Lutero, aqui da nossa coluna da direita, é o segundo ali, tem as datas de cada um desses, mas Lutero está ali apontando então para o mapa na região que hoje nós conhecemos como Alemanha, mas na ocasião não. Era uma região conhecida como o Sacro Império Romano Germânico, que agrupava mais de 1000 territórios entre ducados, principados. Então, essa liberdade religiosa foi abraçada por alguns nobres desses locais, né, desses feudos. Mas também nós temos, abaixo de Lutero, a figura de Zwinglio, não é? Na Suíça. Nós também temos, acima ali de Lutero, nós temos o Menno Simon, que na região da Holanda, né, entendeu até princípios como o arrependimento necessário antes do batismo. Já ali na coluna da esquerda, de baixo para cima, nós temos John Knox, na Escócia, nós temos abaixo dele a Rainha Elizabeth I,
que já, né, em um período posterior foi filha de Henrique VIII e, de certa forma, retoma esse entendimento da necessidade espiritual de uma reforma, o que até então na Inglaterra não havia acontecido. E também João Calvino, né, conhecido, e na região ali da França trouxe muitas contribuições a respeito dessa reforma religiosa. Então, existem também outros, né, que repercutem, mas esses 6 em lugares muito estratégicos e, de certa forma, definidos pelo Senhor para propagar esse novo entendimento de uma vida espiritual. Aleluia. Com base bíblica. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Não foi por acaso, né? Tudo. A obra de Deus é perfeita. Né? É importante, no controle do Senhor, importante dizermos isso, né? Falamos de figuras de homens, né? Assim como o Senhor usa seus servos, aleluia, mas há uma grande verdade, porque Deus é o verdadeiro Senhor da história. Glória, e é Ele quem rege as nossas vidas, nos conduzindo à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem, nosso programa ele está chegando ao fim, mas antes de nós encerrarmos, né, essa série de episódios que tivemos sobre a reforma religiosa, gostaria apenas de deixar aqui um texto da palavra do Senhor, né, para aqueles que estão nos acompanhando. Se encontra no Romanos 10, leremos aqui os versos 8 e 9. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós entendemos que esse texto ele vai sintetizar de uma certa forma tudo aquilo que discutimos ao longo desses 4 episódios. Meu querido, a palavra está junto de ti. Glória a Jesus. O livre acesso às Escrituras. Mas, de fato, ela entrará no seu coração se aceitares o Senhor Jesus como seu Salvador. Lembre-se, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E você pode fazer isso livremente, você pode executar o seu sacerdócio universal de crente, porque você não precisa de outros mediadores para ter um encontro com o Senhor. Esta palavra aqui em especial para você, que é o nosso convidado, você que recebeu o link deste programa, e talvez esteja assistindo pela primeira vez um conteúdo da Igreja Cristã Maranata. Nós não estamos aqui para propagar o nome de uma igreja, mas sim o Senhor Jesus, que um dia salvou a nossa vida e quer salvar a sua também. Eu vou encerrar esse programa agradecendo a todos os nossos convidados, os membros da mesa. Irmão Tiago. Amém. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, né? A paz do Senhor, foi muito bom. Paz do Senhor, Vinícius, obrigado pela sua participação. Amém, agradecemos o convite, né? É sempre prazeroso estar em comunhão com os irmãos e falar do que mais alegra a nossa alma, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Marcos, a paz do Senhor, obrigado. A paz do Senhor, é uma grande bênção também poder estar vivendo esse momento aqui de comunhão com os irmãos, de aprendizado, né? Amém. Para nós é uma grande bênção. Glória a Jesus, eu quero despedir de todos que participaram conosco ao longo desses episódios e em breve teremos novidades, novos episódios virão, outros temas importantes também, sobretudo para a vida espiritual da igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.